O tema que nós vamos abordar contigo é justamente sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Vila Nova, que definiu pela exclusão, né, em votação, exclusão do ex-presidente executivo do Vila, esse Val Martins. Ele assumiu o Vila ali em meados de 2016 e teve seu mandato até o final de 2019. E até onde sei, houve ali questão de salário recebido indevidamente por conta de que o estatuto do clube só permite que o presidente, os diretores remunerados recebam se funcionários, jogadores, comissão estiverem com salários em dia, e foi algo que não aconteceu. Eles estavam com salários atrasados e o Estival acabou recebendo ali os meses de outubro e novembro de 2019. Depois foi pedido para que devolvesse dinheiro. Até o Fábio Brasil, que hoje é vice-presidente do Vila, era o vice de finanças, devolveu ali os valores de ajuda de custo que ele tinha, e aí o Conselho definiu por excluir o Estival. De fato, foi isso? Teve algo mais que também contribuiu para isso? Boa tarde, bom falar contigo, Rodrigo. Boa tarde, Massad. Boa tarde, amigos da Sagres. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, só pedir desculpa, né? Porque eu estou bem gripado hoje aqui e também não estou nos prazos jurídicos, né? Porque o feriado estou fazendo aqui de casa. Então, só esses dois pontos. Em relação a toda essa situação, Massad, eu vou até trazer aqui Claro que o jurídico do Vila Nova acompanhou toda essa situação, né? Mas é importante a gente deixar claro que foi algo decidido pelo Conselho Deliberativo do clube, né? O Vila Nova é uma associação, então quem define seus rumos, quem define todas essas situações são seus associados, né? Conforme o estatuto do clube. O Vila Nova é uma associação como qualquer outro, como um condomínio, né? Os moradores decidem o que fazer ali dentro do condomínio. Então, o Vila Nova é uma associação. O Conselho tem esse poder para definir todas as situações conforme o estatuto. Nesse caso específico, a gente precisa lembrar inicialmente que em 2020 o Conselho praticamente não se reuniu, né, devido à pandemia, não estava tendo as reuniões, então esse assunto ficou um pouco paralisado. Em 2021, retornou essa situação das reuniões, o COF estava pendente a análise de algumas das últimas contas, né, da última gestão do presidente Estival. E o COF trouxe ao Conselho Deliberativo essas situações, né? De que, além de todo o passivo que estava sendo deixado, os acordos não cumpridos, foi levantar toda uma situação, todo um contexto, né, desses 3 anos de gestão, que culminaram, né, no crescimento expressivo da dívida do clube, e também o ponto desse final do ano, que a gente precisa deixar bem claro também, que o COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que levantou a situação, eles só analisaram o final da gestão, né? O início da gestão, os primeiros 2 anos e meio, já haviam sido analisados por um outro COF. Então, essa situação do segundo semestre de 2019 foi levantada pelo atual COF, né? Eles não poderiam mais levantar situações passadas. Então, foi trazida essa situação de recebimento, porque essa questão da ajuda de custo que o presidente recebia nem está no estatuto. Ela foi uma deliberação interna do Conselho, foi aprovado esse pagamento de ajuda de custo, desde que todos os salários do clube estivessem em dia, assim como os tributos. E não foi o que aconteceu. O COF levantou a situação. Olha, o presidente executivo recebeu a ajuda de custo dele de forma indevida, tendo em vista que os salários, a partir de setembro de 2019, não foram pagos. Então, está aqui o parecer do COF. A gente entende que levar isso para o Conselho, certo? Foi levado para o Conselho Deliberativo, o relatório do COF foi aprovado, foi dado o prazo para o presidente Estival se manifestar, justificar por que ele recebeu esse valor, certo? Ele justificou, a justificativa não foi aceita pelo Conselho, foi dado um prazo para que ele devolvesse esse valor, não foi devolvido. Dentro dessa situação, foi criada uma comissão, a comissão fez um relatório, também, novamente, levantando toda a situação, todo o contexto de cheques sem fundos, acordos não cumpridos, crescimento das dívidas trabalhistas e, né, esse recebimento indevido. A comissão fez todo esse levantamento, deu o parecer pela exclusão
conforme o próprio estatuto do clube traz essa possibilidade de punição. Esse relatório foi levado novamente ao Conselho, né, na última semana, e o Conselho aprovou por unanimidade o parecer e a exclusão do associado. Ô Rodrigo, o valor a ser devolvido seria algo em torno ali de R$55 mil, que seria os 2 meses, o outubro e o novembro, que ele recebeu? E qual foi a justificativa do ex-presidente que não foi aceita pelo Conselho? Certo. Massad, em relação ao valor, eu vou até pedir licença assim, para nem entrar na questão, mas é algo por aí, não é um valor exorbitante. Por exemplo, para mim é um valor alto, né? Seria um valor que ajudaria o clube, né? Com certeza ajudaria o Vila Nova caso fosse devolvido, tendo visto que foi recebido indevidamente, mas é um valor por volta dessa quantia, sim. A justificativa inicial dele, a única manifestação que ele fez durante todo esse período, foi de que recebeu o valor de forma devida, que os salários estavam em dias e que por isso ele recebeu. E, sim, é algo muito claro que não estava, né? As ações trabalhistas de 2019 estão aí. Mais de 40 ações trabalhistas só de 2019. Então, sim, as ações estão aí. Claro, óbvio, né, que as contas, que os salários não estavam em dia e o recebimento foi indevido, né? Isso é algo muito objetivo. Não estava pago, não deveria receber. Então, era algo muito objetivo, ficou comprovado que realmente não estava em dia e ele tinha que devolver o dinheiro que ele recebeu de forma indevida. Entendi. Nós temos o Wendel Pasquetto na apresentação da Hora do Esporte, os comentaristas Charlie Pereira, Carlos Eduardo Tim, que você conhece bem, ex-jogador do Vila, e também o Evandro Gomes. E o Charlie Pereira gostaria de te fazer uma pergunta, doutor Rodrigo. Pois não, Charlinho? Doutor Rodrigo, obrigado por nos atender, né? Boa recuperação aí desse resfriado, deve ter atrapalhado boa parte desse feriadão, né? Doutor, as contas do Essival pelo COF, né? E até mesmo as contas do Hugo ou de qualquer outro presidente daqui para frente, elas são analisadas mês a mês ou ciclo a ciclo? Charles, boa tarde. Não há uma regra, né? A princípio, desde 2015, 2016, até quando eu iniciei a participação no Conselho, foi entendido por fazer mês a mês, né, o pelo menos trimestralmente, justamente para facilitar essa análise, para não precisar levar de um ano inteiro, né, para o Conselho fazer essa análise. Então, hoje, tem a dificuldade, né, teve a dificuldade nos últimos anos devido à pandemia e diminuiu o número de reuniões, mas, a princípio, as contas eram analisadas mensalmente, até trimestralmente. Só que devido à pandemia, né, nos últimos anos não foi possível levar para a análise. Mas, a princípio, eram feitas mensalmente ou, no máximo, trimestralmente. E as contas do presidente Essival, que é o que a gente está tratando aqui por conta dessa situação da exclusão dele, elas foram apreciadas e aprovadas pelo COF? Vamos lá, Charles. A gente precisa até saber um pouco, a própria torcida tem um pouco de dificuldade também, né? A gente também, mas as contas foram aprovadas. O fato das contas serem aprovadas não quer dizer, né, que não houve uma gestão temerária, não houve uma má gestão. O fato de aprovar as contas são atos de formalidade, né? As contas do Essival vinham sendo aprovadas, sim, algumas com ressalva, né? Algumas não foram por unanimidade. Eu, particularmente, até antes de retornar ao jurídico do clube, participei de conselho, participamos, vimos que as contas não estavam de acordo devido ao aumento dessas dívidas, né? Mas, infelizmente, essas contas vinham sendo realmente aprovadas. Em 2019, elas estavam parcialmente aprovadas, o segundo semestre ficou pendente de ser analisado, né? E, posteriormente, esse COF, que está atualmente, assumiu e fez essa análise apenas do segundo semestre de 2019. E, doutor Rodrigo, para fechar da minha parte, duas dúvidas. Primeiro, qual o próximo passo? O Essival ele pode recorrer, ele já sinaliza com essa possibilidade, ele tem direito a isso, né? E sobre essa questão de aprovação de contas, que é algo que me chamou a atenção, né? O Vila, vamos fazer um recorte aqui desse século, né? Quais presidentes ao longo desse século, né, tiveram as contas aprovadas dentro do clube
E por que existe o atraso para essas aprovações? Charles, eu vou falar, participo muito tempo, né, do Conselho. Antes de 2015, eu sinceramente não participei. Pelo que eu conheço, pelo que dizem, há contas, por exemplo, de 2008, 2009, 2011, que ainda não foram aprovadas, né? Eu não estava no clube, não tenho conhecimento por que dessas contas não foram aprovadas. Concordo com você também, não há sentido nenhum, não há qualquer justificativo para esse atraso. Não é algo complexo, né? Claro que tem muita documentação, muita coisa, mas não é algo complexo, não é algo impossível de ser feito. De 2015, o próprio presidente Guto, à época, ele próprio instituiu, né? Ele próprio iniciou as análises mensais das contas, algo que facilitou. Então, como ia aprovando mensalmente, chegou ao final do ano, praticamente já estava tudo analisado, o que facilitava a aprovação das contas. E isso vem sendo feito nos últimos anos. 2017 foi dessa forma, 2018, os últimos anos vem sendo feito dessa forma, um pouco mais célere, né? 2020 também na gestão do Hugo para cá também vem sendo analisado. Agora, dos últimos anos para cá, teve essa dificuldade justamente porque reduziu muito o número das contas. Essa questão do Estival de 2019 já era para ter sido resolvida em 2020. Não foi resolvida justamente porque não estavam ocorrendo as reuniões. De 2015 para cá, todas as contas vêm sendo aprovadas, né? Anteriormente, eu posso até ser leviano aqui de falar quem não foi, porque eu já não estava no clube, não participei, então não vou ter esse conhecimento de informar vocês. Mas, pelo que eu sei de comentários dentro do Conselho, aqui ainda há muitas contas anteriores, há 10, 15 anos atrás, que realmente não foram aprovadas e estão simplesmente paralisadas. Só antes do Tim, só em relação a esse Val, ele pode fazer mais alguma coisa para reverter esse quadro? Sim. Só desculpe, eu havia esquecido mesmo. Claro, tem a ampla defesa, o contraditório, foi aberto o prazo para ele prestar defesa, né, justificativo, foi aberto o prazo para ele devolver. Ele não compareceu na reunião de votação, mas sim, ele pode fazer o recurso perante o Conselho Deliberativo. A princípio, não fiquei sabendo de nenhuma manifestação nesse sentido, né, mas ele pode ser discutido, sim. Pode ser discutido, pode haver um recurso, pode pedir um pedido de retificação, de revisão dessa punição, mas, a princípio, pelo menos que eu saiba, não houve nenhum tipo de manifestação nesse sentido. Bom dia, doutor Rodrigo, um abraço para você. Diante até da última pergunta do Charlie, então, tivemos aí outros ex-presidentes que as contas não foram aprovadas ainda. Então, diante disso, pode ter ainda algum outro presidente excluídos também devido a essa situação? Tim, vejo muito pouco provável devido ao tempo, né? Então, a gente tem o Instituto da Prescrição, né? Então, óbvio que as contas não foram analisadas, eu particularmente entendo que se elas fossem analisadas agora, eles ainda poderiam sofrer sanções caso se encontre, né, indícios de má gestão e gestão temerária. Há essa possibilidade. Eu, particularmente, vejo como pouco provável, justamente pelo tempo, né, já passou dessas contas. Só aproveitando o gancho, a gente precisa até trazer algumas situações. Muita gente, eu vi algumas pessoas trazendo que essa punição seria algo pessoal, né, algo individual. A gente precisa destacar que isso não foi a primeira vez que aconteceu no clube, né? O Eduardo Barbosa já sofreu sanções no clube, o presidente Guto já sofreu sanções no clube, e a gente precisa deixar bem claro, para servir de exemplo para os futuros, servir de exemplo para o presidente Hugo, para todos os dirigentes que estão hoje no clube, servir de exemplo a quem futuramente vier exercer qualquer cargo diretivo dentro do clube. Trazer até uma situação aqui que não foi exposta ainda, mas eu acho importante trazer. Recentemente, o Vila foi notificado pela APFUT, que é a associação, né, que é a autoridade que gerencia o Profut, que fiscaliza os clubes. Nós recebemos notificação recentemente, justamente apontando essas irregularidades, que foi o quê? O aumento do déficit do clube em 2019, né, e as irregularidades trabalhistas, fiscais. Nós fomos notificados para o clube manifestar. E nós manifestamos. E é importante trazer para vocês que lá na lei 3.155, que é a lei do Profut, né, ela foi instituída em 2015, lá traz duas formas do clube se defender, que é o quê? Comprovar que puniu os dirigentes responsáveis e, segundo, comprovar
que fez investimentos em estrutura, né? Ó, eu criei um déficit, mas eu investi em estrutura. Então, esse foi o caminho nosso, da diretoria. Para tentar salvar o clube de uma possível exclusão do Profut, a gente fez o quê? Comprovou que puniu os dirigentes responsáveis e comprovou o investimento em estrutura, né? Que foi a única tentativa do clube se salvar. Não há uma decisão ainda se eles vão aceitar ou não, mas é o que a lei traz e é o que a gente tinha que ter feito e já deveria ter sido feito pelo clube de anos anteriores, né? E agora a gente espera que daqui para frente seja feito pelos próximos dirigentes também. Doutor Rodrigo, boa tarde. Eu, Evandro, nós estamos aqui no finalzinho do programa. É apenas um esclarecimento. Quem faz o pagamento normalmente é o departamento financeiro. Esse pagamento, que supostamente foi indevido, feito ao Essival, passa pelas mãos do Fábio Brasil, que continua na diretoria do Vila. Como que o Fábio, como diretor financeiro da época, e até o próprio presidente do conselho, o atual presidente do clube, que é o Hugo Bravo, como que passou por eles assim, normalmente? Vamos lá, Evandro. Em relação ao presidente do conselho, à época, né, Hugo, ele não participa dessas situações. As questões financeiras do dia a dia não passam pelo presidente do conselho, né? Essas situações vão passar em questão de análise de contas. Então, no dia a dia, a movimentação financeira, isso não passa pelo presidente do conselho. Em relação ao vice-presidente financeiro à época, o Fábio Brasil, ele estava na gestão, só que também essa movimentação financeira não há necessidade do vice-presidente financeiro estar. Não é ele que recebe o dinheiro. O presidente executivo tem esse poder de receber o dinheiro e fazer os pagamentos. O vice-presidente financeiro, estatutariamente, as obrigações dele é o quê? Assinar contratos, né? Assinar recibos. Então, essas situações ele acompanha. Igual foi falado, o Fábio tinha ciência, ele teve conhecimento, ele recebeu, né? Foi na última semana de gestão do presidente Essival, ele adiantou um valor junto à CBF, já que ele já era da gestão do Hugo, ele adiantou essa gestão, o valor, e recebeu indevidamente, fez o repasse para o Fábio Brasil. O Fábio Brasil realmente participou, tinha essa ciência, ele também foi notificado, toda essa situação ocorreu tanto com o Essival como com o Fábio devolveu o dinheiro, um valor muito pequeno em relação ao que o Essival tinha, era realmente um ajuste de custo mínimo, ele reconheceu, devolveu o valor atualizado, né? E também sofreu uma sanção de advertência do conselho, né? Que foi diferente do que ocorreu com o Essival. Mas o presidente, só estão finalizando, o presidente do conselho não participou, né? Como foi na última semana de gestão, ele não participa dessas questões financeiras, mas o vice-presidente realmente participou, tinha esse conhecimento, inclusive participou, ele também foi parte nesse relatório de fiscalização.